Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que a graça do Senhor esteja aí. Que você desfrute do favor do Senhor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Vendido como escravo, jogado no poço, vendido como escravo, acorrentado. Passou por situações assim que não há como nós mensurarmos. Não, nós não temos mente. Nós não conhecemos isso aqui. Imagina um príncipe, um rapaz que era tão amado, seu pai o amava, e colocou nele aquela túnica colorida, onde ele se destacava. Agora, por inveja, os irmãos armaram aquela cilada e prenderam José, jogaram no poço e venderam ele. Foram capazes de vendê-lo como escravo. Qualquer pessoa que não tem uma esperança, não tem algo maior para se agarrar, teria enlouquecido, pensado em morte, em fugir e desistido de tudo. Mas olha o que acontece quando uma pessoa tem esperança, é um prisioneiro da esperança, está agarrado à promessa e ainda que não entenda nada, conhece. Quem conhece o caráter de Deus não define a vida por um momento, ainda que esse momento seja assim terrível. Algo assim que você não consegue compreender e explicar e parece que não vai dar para suportar. Mas você conhece o caráter do Pai, você tem uma promessa e você decide confiar e dar a resposta certa. Para mim, assim, José é incrível. José, Deus acrescenta. Foi dado um nome profético e realmente, onde ele chegou, ele acrescentou valor. Todos viram o favor de Deus, porque José deu condições para Deus favorecê-lo para que Deus se manifestasse na vida dele através dele. E Deus só pode usar uma pessoa dessa maneira como ele usou José, porque o coração do José permaneceu cheio do Senhor, cheio de esperança, cheio de fé. Ele se agarrou aos sonhos que o Senhor deu para ele. Ele se agarrou à promessa. E mesmo não entendendo, ele conhecia o caráter do Pai. E quem conhece o caráter do Pai, ainda que não entenda nada, ele vai ficar lá, firme. Ele vai firmar as suas estacas. E ele vai dar condições para Deus fazer a sua obra. E foi exatamente isso que José fez. Ele deu condições. Ele não se amargurou, ele não se revoltou, ele não deu lugar ao ódio, à amargura.
Ele não ficou lá remoendo o que havia sido feito com ele, o que os irmãos fizeram com ele. Não. Ele deu lugar ao que dá crescimento. Ele deu lugar à palavra de Deus. Ele deu lugar àqueles sonhos que o Senhor deu a ele. Ele deu lugar para o Senhor ser com ele. Ele guardou o coração. E acima de tudo, o sábio disse em Provérbios 4, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E está aqui a prova. José guardou o coração e permaneceu cheio da verdade, cheio de esperança. E Deus o usou de uma maneira. Você vê alguém com caráter firme, estável, um homem que cresceu. Não é por acaso que a primogenitura, ele estava lá, ele foi. Meu Deus! Ele veio muito depois. Muito depois. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Ele assumiu, o 11º filho, assumiu a liderança da família. Se tornou o primogênito. Por quê? Porque se você ler, você vai ver que o primogênito, que era Rubem, foi instável. Foi um sujeito turbulento. Teve tudo nas mãos. Como aconteceu com Esaú. Tinha tudo nas mãos. Mas trocou coisa grande por um prato de lentilhas. Ó, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Tá vendo? Quando você persegue a coisa certa, ele não perseguiu fama, promoção, dinheiro, status. Ele simplesmente manteve-se firme, com o coração certo e cooperou, fazendo a coisa certa. Ele cooperou. Executou bem o trabalho dele. Então mostra que ele não morava na casa do seu senhor. Ele estava, certamente tinha a casa dos escravos. E olha só, ele começou a se destacar de tal maneira que agora ele é trazido para a casa do seu senhor, para morar ali. Ó, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, gente, olha isso aqui, e que o fazia prosperar em tudo. Por favor, nós precisamos voltar para essa história, para a vida de José, porque aqui está a resposta para muita gente. Isso aqui é o atendimento que você precisa. Está aqui, ó. Se você entender isso aqui, você já entendeu tudo. É isso. É isso aqui. O Senhor pôde ser com ele. E agora ele passa a prosperar em tudo. Não é numa coisa aqui, ali. Não, ele é bem sucedido em tudo. Onde ele coloca a mão tem favor. Onde ele coloca a mão, as coisas andam. Gente, isso é favor. Ele deu condições, ele cooperou. Você nunca vê preguiça, relaxo, negligência, imprudência, falta de comprometimento, indisciplina. Não. Você vê na vida de José um exemplo de excelência, um exemplo de comprometimento, um exemplo de disciplina.
Um exemplo de uma pessoa focada, comprometida, que estava focada no propósito. Você não vê uma pessoa autocentrada, vaidosa, oscilante. Não. Você vê alguém, que está crescendo, que se mostra estável. Tanto que você estuda, você lê a história de José, você não vê retrocesso nele. Você só vê ele crescendo. E vai para mais, e vai para mais. E ele passou por muita coisa. Porque aqui mesmo na casa do Potifar, a mulher do Potifar começa a se interessar por ele, e aí cria toda uma situação, tenta agarrá-lo, e ele não cedeu. Porque se ele tivesse cedido, com certeza ele não teria chegado onde ele chegou. E ele fugiu daquilo. Acabou sendo caluniado, acusado injustamente, foi parar na prisão, mas não cedeu para aquilo que ele sabia que era perverso e ele ia pecar contra Deus. Ele mesmo falou assim. E aí, na prisão, o favor de Deus estava sobre ele, ele prosperou. Até que ele foi ao encontro do faraó e ali a vida dele realmente sofreu aquela virada. E você vê que tudo, você vai lendo, tudo que ele fazia prosperava. Ele começou a plantar, ele colheu tanto, que ele parou de contar. Porque era mais do que ele podia contar, parou de contar. Aquilo ele vinha, contando, ele vinha tendo todos os registros ali. Aí chegou num ponto que era tanto que não dava mais. Parou. Sabe quando é tanto? Que agora você nem conta mais, é mais do que você pode contar? O negócio só cresce, só cresce. Gente, isso é forte demais, por favor. Leia a história de José. Nós precisamos nos focar em coisas relevantes. Eu vejo gente que poderia estar tão além, mas infelizmente não são pessoas que não se inspiram no José, em pessoas como José. E com isso, agem de forma desalinhada. E aí perguntam por quê que a vida não tá avançando, por que não tem um resultado, mas olha aqui, ele deu a resposta certa. O que saiu dele? Excelência, comprometimento, temor a Deus. Ele estava longe de casa, longe da família, tinha sido traído pelos próprios irmãos, estava ali em terra estranha, um estrangeiro, escravo. Mas olha aqui, o temor de Deus. Você vê claramente quando ele fala para a mulher do Potifar que o Senhor me guarde de cometer algo tão perverso que é me deitar com a mulher do meu Senhor e pecar contra Deus. Quer dizer, não tinha ninguém ali para vigiá-lo. Ele estava numa condição, assim, distante de tudo, solitário, longe da família. Mas dentro dele tinha valores e princípios sólidos. Ele não se vendeu, ele não se curvou, ele não cedeu para sedução, ele não deixou o que Deus estava fazendo na vida dele, através dele, subir a cabeça dele. Ele permaneceu focado na coisa certa. E aí, olha o texto. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. Gente, você está vendo? O Senhor estava, o Senhor estava, o Senhor estava, por favor. Tudo o que nós temos que fazer é Deus ser conosco. Tudo.
Quem deu alguma coisa para José? Ninguém deu nada para ele. Isso foi Deus. Ele foi conquistando. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha roupa para vestir. Mas o homem se tornou a maior autoridade da nação, de uma nação pagã, estrangeira, onde ele era. Chegou lá como um escravo e ainda foi parar na prisão injustamente. E ele atingiu o posto mais alto. Por quê? Porque ele passou pelo processo. Porque ele deu a resposta certa. Uma resposta de fé. Ele não respondeu de forma emocional, de acordo com as circunstâncias. Mas ele permaneceu firme naquilo que ele havia sido ensinado. A confiar, a conhecer o caráter do nosso Deus. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. De escravo a administrador. Agora morando na casa do seu senhor, administrando seus bens, seu patrimônio. Potifar deixou a seu cuidado e a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Agora ele se tornou a liderança máxima da casa de Potifar, a maior autoridade, o administrador de tudo. Ou seja, todos os outros que talvez chegaram muito antes dele foram colocados abaixo dele. Ele tomou a dianteira. Ele agora é que liderava tudo, conduzia tudo, administrava tudo, decidia tudo. De maneira que ele vai falar para a mulher do Potifar. Ele não se preocupa com nada. Com nada. Eu tomo conta de absolutamente tudo. Esse homem não chegou nesse lugar por outro motivo a não ser porque ele confiou no Senhor e deu condições para que Deus fosse com ele. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Potifar, abençoou a casa do egípcio, abençoou a casa do ímpio, por causa de José. Ô, meu querido, minha querida, Deus quer usar você como esse José. Ele quer usar você para abençoar. Ele quer usar você como esse instrumento de favor. E onde você chegar, a empresa está quebrada, você levanta. O negócio está falido e você levanta. Aquele tipo de pessoa que chega dando resposta, solução. Que basta estar com ele para as coisas passarem a mudar. Lembra que o Ló prosperou por causa do Abraão? Está escrito. Lembra que Labão prosperou por causa de Jacó? Está escrito. Lembra que Saul era o rei, mas quem lutava as guerras do Senhor era Davi? Por favor, deixa a palavra entrar. Porque eu encontro pessoas que reclamam, que lamentam a vida, os resultados. Mas está aqui. O que José tinha? Deus. E uma determinação em permanecer fiel, confiando na promessa, agarrado aos sonhos que Deus deu a ele. E olha o que Deus pôde fazer na vida dele. E através dele. A bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor estava sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo.
O que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Ou seja, não importa o lugar, não importa o endereço, importa a bênção do Senhor, o favor. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Olha, esse homem descansou no José. Será que nós somos esse tipo de gente? Que as pessoas podem descansar em nós? Ó, coloquei nas suas mãos. Estou descansado. Por favor. Eu vou dizer para você uma coisa que a gente vive e vê. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm aceitado a mediocridade. Está muito difícil encontrar um José. Nunca foi tão fácil se destacar. Porque está difícil encontrar um José que você entrega tudo e descansa. Porque sabe que tem alguém responsável, comprometido, disciplinado, excelente, honesto. Uma pessoa que te dá descanso. A pior coisa é você lidar com pessoas que não dão segurança, que você não pode confiar. Pessoas que deixam você insegura mesmo. Você não tem segurança. Porque a pessoa faz do jeito dela, da cabeça dela, é indisciplinada, não é comprometida, não tem excelência. E aí é onde a gente vê gente frustrada e reclama, mas não assume responsabilidade. A pessoa, ao invés de assumir responsabilidade, ela faz do jeito dela e depois pergunta por que a vida dela não vai. Ela age de forma passiva, negligente, às vezes é acomodada, não ocupa o lugar dela. E aí pergunta por quê? Tá aqui, José sempre ocupou o lugar dele. Um homem que ocupava o lugar, era responsável e tudo que ele fazia, fazia para valer, fazia com excelência, de maneira que o homem aqui, ó, só se preocupava com a comida dele, só com a própria comida, com mais nada. Por quê? Porque ele deu descanso. Responda. Você é esse tipo de gente que dá descanso. Que, assim, toma conta, ocupa o lugar. E tudo que faz para valer, faz com excelência. Porque a resposta está aqui. É lendo a história de José que nós temos respostas. Por que a minha vida não vai? Por que o favor não está na minha vida? Porque, ora, nós temos sido íntegros, comprometidos, excelentes, nós damos descanso, nós damos paz, nós ocupamos o nosso lugar. Está aqui. Nós cremos e dependemos de Deus, do favor de Deus? Porque ele chegou aqui claramente, o Potifar devia ter posses, ter uma posição mais longe do que ele passou a ter. A Bíblia faz questão de deixar claro que ele prosperou altamente. Que ficou evidente, notório, que era José. Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver um José? Que depois que você chegou, as coisas mudaram, cresceram, ou as coisas ficaram piores? Você tem sido essa fonte de favor
de bênção onde você chega. Em casa, na família, no trabalho, no bairro, no seu condomínio. Depois que você chegou, tudo andou, prosperou, só está crescendo. E tá aí, tá ficando claro para todo mundo, como o sol do meio-dia, que o favor do Senhor está na sua vida, que você é uma pessoa diferenciada. Ou, depois que você chegou, tem mais conflitos, as coisas estão mais difíceis, mais bagunçadas. Só você pode responder. E a palavra, quando o Senhor está insistindo no assunto, Ele está trabalhando para nos dar consciência, para colocar luz nas nossas trevas. Levante-se como um José. Levante-se, dê condições para que o favor de Deus esteja na sua vida e flua através de você. Decida que hoje, porque se o Senhor está insistindo aqui neste assunto, nesta palavra, Ele está falando ao seu coração. Ele está dizendo, está aqui a resposta. Eu tenho favor. Eu quero derramar o meu favor na sua vida e fazer de você esse instrumento de bênção por onde passar, onde chegar. Levante-se como um José. José, Deus acrescenta. Que tudo seja acrescentado em bênção e favor através da sua vida. Em nome de Jesus, porque a bênção está na pessoa. Para de buscar bênção no lugar, é na pessoa. Você carrega a bênção. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra, Senhor, tenha transformado a perspectiva de cada pessoa. Senhor, quando muda a visão, quando nós adquirimos a visão correta e nos alinhamos, nós vivemos a diferença, nós atraímos o favor. E é isso, o Senhor nos chamou para sermos Josés em toda parte, na família, em casa, no trabalho. Onde chegarmos, chegou um José. Senhor, que cada um entenda isso e se posicione. Porque o Senhor está aqui, deixando claro. Tudo que você precisa é do meu favor. É da minha bênção. Se eu for com você, se eu estiver com você, não vai ter obstáculo, não vai ter travamento. Nada vai ficar do mesmo jeito, mas vai crescer, vai prosperar, vai abundar. Porque é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo, Senhor. E peço que o Senhor dê visão e sabedoria para cada um. Abençoa, meu Deus. Meus amigos e companheiros semeadores, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores. E onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha dado, Senhor, o norte que ela precisa, tenha clareado, dado a ela o discernimento e então o posicionamento. Eu vejo o Senhor falando que tem favor, que tem vitória, que tem crescimento. Basta estarmos alinhados. Abençoa lares, famílias, abençoa o teu povo em toda parte. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Louvado seja o teu nome, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje todos os clamores dos 52 dias. Amanhã, Casa Firme. Sexta-feira, o 7º jejum. E vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida
e mudança de vida. Bom dia. Amém.